Shalom! Você sabia que um dos nomes e títulos que Deus recebe na Bíblia é Adonai? Adonai quer dizer Senhor. E quando nós pensamos em Senhor, senhorio, precisamos entender a dinâmica disso e a maneira como a Bíblia apresenta Deus como Senhor. Vamos ler primeiro lá em Gênesis capítulo 15, no verso de número 2. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? É interessante a gente olhar para esse texto, porque é o encontro de Deus com Abraão, e Abraão está questionando ao Senhor sobre o cumprimento da promessa que Deus havia dado a ele, sobre dar uma descendência. E há um diálogo que acontece entre os versos 1 e verso 8. Se você quiser ler em outro momento, você pode ler os 8 versos ali de Gênesis capítulo 15. E você vai ver assim, quando Deus fala de si mesmo, ele usa a expressão Yahvé, que é outra coisa que nós vamos ver, um outro nome que vamos ver mais para frente. Mas quando Abraão se refere a Deus, ele chama de Adonai, Senhor. E isso revela o quanto Abraão estava reverente na presença de Deus, reconhecendo de que Deus era Senhor de tudo. Por isso, quando Abraão está questionando Deus, ele não está duvidando de Deus, mas ele está querendo entender como o soberano, o Senhor Deus, fará cumprir aquela promessa de dar uma descendência a Abraão, já que ele estava em avançada idade. Então, senhorio de Deus precisa ser entendido e recebido por nós como a designação de alguém que está assentado no trono, que é o governante, é aquele que tem o controle de tudo, que domina todas as coisas, aquele que tem a posse de tudo. Deus é Senhor de todas as coisas. Ele é o soberano, governante de tudo. Toda a autoridade nos céus e na terra estão nas suas mãos. Aliás, Jesus declara isso lá no finalzinho, já quando ele vai subir aos céus, depois de ressuscitar, ele encontra os seus discípulos e ele diz: toda a autoridade no céu e na terra estão comigo. Então isso mostra governo, autoridade para governar. Há muitas pessoas que pensam que no mundo existem dois reinos, o reino do bem e o reino do mal. Não existem dois reinos, apenas um rei, e esse rei se chama Jesus. É o Senhor. Ele está assentado no alto e sublime trono. Ele governa todas as coisas. Não existe reino do mal. Mesmo Satanás, apesar de fazer tanta coisa ruim, não pode fazer nada se não for permitido por Deus. Então só existe um rei, só existe um reino, o Senhor, o Deus eterno, Jesus.